Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema também que é bem discutido dentro da administração, que é sobre os tipos de empresas. Apesar de ser um tema simples, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre isso. O primeiro tipo de empresa que nós vamos abordar é um tipo de empresa bem simples, criado para simplificar a vida ali de algumas pessoas, para tirar muitos negócios da informalidade, que é o MEI, o microempreendedor individual. As características do MEI seriam para empresas que oferem renda bruta anual de até R$81 mil. Então, empresas que têm renda bruta, receita de vendas de até R$81 mil, elas se enquadram, então, em um MEI. Mas, para ser um MEI, você também não pode ser sócio em outra empresa. O MEI ele é isento de tributos federais, como imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS e IPI. Né? E o pagamento desses impostos é feito pelo documento de arrecadação do Simples Nacional. Na verdade, ele é apenas com um documento, o documento de arrecadação do Simples Nacional, você pagaria ali os impostos devidos ao governo. É um valor baixo, tá? Tem a tabela na Receita, que cada empresa, dependendo da atividade, paga, mas é um valor para todas as empresas bem baixo comparado às demais. E também quem participa do MEI, né, quem é empresa do tipo MEI, possui acesso a benefícios previdenciários e licenças. Isso quer dizer que, por exemplo, a mulher tem a licença maternidade, a pessoa tem direito à aposentadoria, etc. Quais são as vantagens, então, de ser um MEI? As vantagens é porque ele é simples de abrir, né? Ele é sem burocracias. Você paga tributos em apenas uma única guia, que é pelo documento de arrecadação simplificada, né? E os tributos, eles são menores. Então, no MEI, os tributos, então, eles são menores, como eu falei, né? Tem essa vantagem de você pagar através de um único documento e com valores menores, tá? As desvantagens é que porque só pode ter um funcionário, né? Não pode ter mais de um funcionário e não é permitido para todas as atividades. As atividades permitidas no MEI estão também lá no site da Receita. Bom, outro tipo de empresa, gente, é a empresa individual de responsabilidade limitada, que seria a EIRELI, né? Para se constituir um EIRELI, você não precisa de sócios, né? Um tipo de empresa que não necessita de sócios. Então, ela é de caráter individual. Mas a principal característica de um EIRELI é que há um valor mínimo para o capital inicial, que seria, no caso, 100 salários mínimos. Então, para abrir esse tipo de empresa, a pessoa, né, o empresário, ele precisa ter 100 salários mínimos como capital inicial. Bom, nesse tipo de empresa, o patrimônio do dono ele é separado do patrimônio da empresa. Isso significa que, se houver, em caso de falência, né, o dono ele não responde com seus próprios bens. Outro tipo de empresa seria o empresário individual. Nesse também não necessita de sócios, né, de caráter individual. Uma característica do empresário individual é porque o nome do negócio precisa ser o mesmo do dono. E nesse, o patrimônio do dono é ligado ao patrimônio da empresa. Isso quer dizer que, em caso de falência, o dono ele pode responder com seus bens pessoais, tá? Nesse caso do empresário individual, também não pode exercer atividades intelectuais, científicas, literárias ou artísticas. Isso quer dizer que, por exemplo, consultórios médicos, um consultório de um dentista, de arquitetura, não se enquadraria nesse tipo de atividade. Nesse tipo de empresa, no caso, né? Outro tipo de empresa é a sociedade limitada, né? Que tem essa sigla muito comum que nós vemos, que é o LTDA. Ele é o tipo mais comum que a gente vê dentre as sociedades, né? Requer sócios, né? Então, uma sociedade precisa de sócios. A empresa ela é estabelecida através de um contrato social, onde ali os sócios estabelecem, né, as participações de cada um e os atributos de cada sócio dentro da empresa.
E a responsabilidade dos sócios é limitada ao patrimônio da empresa, né? Por isso que chama limitada, porque é limitada ali ao patrimônio da empresa. Então, os sócios só respondem com aquilo que cada um aportou na empresa, conforme o que cada um aportou, a cota que cada um tem dentro da empresa. Outro tipo de empresa é a sociedade simples, que é recomendada para quem deseja prestar serviços, né? Então, nesse caso da sociedade simples, é que entrariam aquelas atividades intelectuais que eu falei lá atrás, né? Que no caso do empresário individual não é permitido, que seriam os médicos, advogados, arquitetos, etc. Como é uma sociedade, é necessário ter 2 ou mais sócios. Dentro da sociedade simples, nós temos a sociedade limitada e a pura, né? Na sociedade simples e limitada, ela separa os bens do sócio e da empresa, isso quer dizer que o sócio não responde com os seus bens em caso de falência. Na simples pura, não separa, então, em caso de falência, os sócios, eles podem responder com seus próprios bens. Nós temos também o tipo de empresa sociedade anônima, que seria o SA. Nesse caso, ao invés de cotas, como é na sociedade limitada e simples, o capital ele é dividido em ações, né? Onde você pode comprar e vender as ações quando quiser. Essas ações podem ser divididas em capital aberto ou fechado. No capital aberto, a empresa ela vende as ações na bolsa de valores, no mercado aberto. No mercado fechado, ela vende ações apenas ali para pessoas selecionadas, para um grupo, né? Então, não é aberto a qualquer um que queira comprar. E por fim, nós temos a sociedade empresária unipessoal, né? Que ela é bastante recente, ela foi implementada em 2019. Ela une as características da Eireli com a limitada. Ela necessita apenas de uma pessoa para abertura, né? Não necessita de mais pessoas. Não há valor mínimo para a fundação, como no caso da Eireli, né? E o patrimônio do proprietário é separado com o patrimônio da empresa, seria a sociedade empresária unipessoal. Então tá bom, pessoal, vou deixar aqui também referências, né, que eu utilizei para elaboração desse trabalho, que me auxiliaram e que pode auxiliar também vocês, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigada e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre as empresas.